Vestiduras, na palavra de Deus, é a nossa condição diante dele. E aqui em Sardes está falando que poucas pessoas não contaminaram suas vestiduras. É o que o Senhor Jesus falou, né? A porta é estreita, o caminho apertado são poucos. E devido ao aumento da maldade, Jesus profetizou em Mateus 24, o amor da igreja se esfriaria de quase todos. Meus irmãos, quase todos é muita gente. Então, há uma possibilidade enorme de nós nos desviarmos da fé se nós não batalharmos por essa fé. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E as vestiduras são importantíssimas. Quando Jesus voltar, está escrito em Apocalipse 19, que os justos serão vestidos de linho finíssimo. E essa vestimenta dos justos são os atos de justiça por eles praticados. E ele falou aqui, andarão de branco comigo porque são dignas, merecedoras. Essa é a palavra. Aí eu vejo uma definição muito desequilibrada da graça. Favor e merecido. Calma aí. Vamos aprender. Jesus ter vindo a esta terra morrer por nós, é claro que nós não merecíamos. Nada de bom fizemos para que Jesus morresse por nós. Agora, para que os benefícios da cruz se tornem realidade na nossa vida, deve haver resposta. E a resposta do homem, eu posso dizer para vocês, é o merecimento. Porque se nós não respondermos a ele, ele não se manifesta. De que me adianta um favor imerecido, porque ele morreu na cruz, e eu rejeitei a essa cruz, e eu fui condenado? De que me adianta? Se é um favor imerecido, eu sou salvo, independente das obras. E aí que o calvinismo entra em cena. Essa doutrina maligna de que não importa o que nós façamos, se Deus nos escolheu, nós seremos salvos, independente das obras. Se ele nos escolheu para o inferno, vamos para o inferno. Então, nós temos que tomar cuidado e entender a palavra. É muito simples. São dignas, merecedoras. Por quê? Porque andaram em santidade. E essa parte da vestidura, os irmãos citaram Zacarias 4, eu não vou deixar de ler Zacarias 3, que está falando acerca das vestes do sumo sacerdote Josué, que estavam sujas. Vamos ler? Zacarias capítulo 3, a partir do verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui é Jesus. E Satanás estava à mão direita para se lhe opor. Satanás estava resistindo a ele. Mas o Senhor disse a Satanás, o Pai disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Olha o detalhe, verso 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse também, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aí, se arrependa, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça, purifique, se transforme pela renovação da vossa mente, permita que a palavra de Deus, né, limpe os seus pensamentos para que as suas ações sejam consequência daquilo que vocês estão pensando. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. E protestou a Josué e disse, verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então, se você quer ser usado por mim poderosamente, você precisa se limpar. Vestes limpas. Em Efésios capítulo 6, verso 13, apóstolo Paulo, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecermos inabaláveis. Como é que nós vestimos a armadura de Deus? Andando em santidade, praticando boas obras. Só assim nós seremos dignos de andar de branco com o Senhor, dignos de receber a recompensa, porque Jesus vai nos retribuir
nos recompensar de acordo com as nossas obras. Por isso que Tiago, capítulo 4, a partir do verso 4, Jesus chama de adúlteros e adúlteras aqueles que estão tendo amizade com o mundo. Adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que em nós anseia o Espírito, olha aí, os 7 Espíritos de Deus, meus irmãos, que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Satanás estava se opondo ao sumo sacerdote Josué, porque ele estava com vestes sujas. E aqui em Tiago 4, se nós limparmos as nossas vestes, andando em obediência, Satanás vai fugir de nós. Ele vai nos opor se nós continuarmos andando no pecado, mas se nós andarmos em santidade, colocando essa armadura, vestindo a armadura de santidade, vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E o maligno não nos tocará. E nós venceremos. Então, essas vestes, meus irmãos, nós precisamos compreender que somos nós que investimos a armadura. Vistam, vocês precisam se aproximar de Deus para que ele se aproxime de vocês. Então, é uma escolha diária. Todos os dias, nós precisamos escolher nos envolver com a palavra para que a palavra de Deus se manifeste em nós e nos capacite a vencer as tentações da carne. E o temor do Senhor, uma das características dos 7 Espíritos de Deus, o temor de Deus, conforme está escrito em Provérbios, é afastar-se do mal. Nós escolhemos nos afastar do mal. Então é uma luta diária, constante, e nós precisamos andar nessa batida, nesse batidão aí, andando em santidade todos os dias da nossa vida, porque se nós não escolhermos esse caminho da santidade, nós não veremos o Senhor como ele é. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Amém. Amém. Na verdade, assim, na verdade, as pessoas hoje, elas querem a vestidura branca, elas olham para esse texto e elas pensam assim, não, nós vamos usar vestiduras brancas lá no céu. Essa vestidura branca, a igreja vai ser encontrada vestida essas vestiduras brancas. Já vai estar na igreja. O que você está esperando? Tá? Porque a igreja institucional de hoje em dia, eles querem aquele culto bonito, a igreja bonita, ornamentada, bota melhores vestes para ir lá, mas no nosso interior não há mudança, não há obras que testificam, não há arrependimento. O que é essa vestidura branca? Vestidura branca, na verdade, ela é manchada de vermelho. É o que a palavra nos diz, manchada de vermelho. Como uma vestidura branca pode ser manchada de vermelho? Lavada nas vestes do cordeiro, entendeu? Quando o sangue toma conta da vida do crente que acreditou, ele faz parte daquele ritual das festas, ele aceitou o cordeiro. Olha o próximo passo depois de aceitar o cordeiro. É tirar todo o fermento, tirar toda a maldade, tirar toda a malícia, fazer parte, assim como Paulo falou, das festas dos pães asmos, os asmos da sinceridade, entende? Porque, do contrário, não existe veste branca, me desculpa, entendeu? Você pode botar a melhor roupa que for para ir na igreja. Vou me vestir de branco para passar o ano novo, para trazer tudo de bom para a minha vida. Você pode crer no que você quiser, mas o que a palavra de Deus está nos mostrando não é isso. Essa veste não vai ser comprada, tá? Essa veste, ela é adquirida todos os dias, por mim e por você, quando a gente tira todo esse fermento. E lá em Apocalipse 7, a gente vê ali, né, a visão dos glorificados. Olha que interessante no versículo 13. Um dos anciões tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestidura brancas, quem são? De onde eles vieram? Respondeu-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do cordeiro. Como assim? Esses são os que vieram da grande tribulação? A igreja não quer passar pela tribulação? Mas não, meus irmãos, vão passar por tribulação. Essa vestidura branca adquirida, ela tem um preço. Ela tem um preço.
E o preço é renegar o meu eu todos os dias. Senão, eu não vou encontrar essa vestidura, entende? Então, aceitar o sangue é o primeiro passo. Lavar as minhas vestiduras do sangue do Cordeiro é o primeiro passo. Entende? O segundo passo é, todos os dias, tirar o fermento da minha vida. Aí eu não estou falando isso literal, não. Isso é o compreendimento da realidade desta sombra, que é tirar tudo aquilo que vem a contaminar o corpo, porque sabemos que o nosso corpo é o corpo de Cristo, onde todos nós, bem ajustados, crescemos para santuário, para a habitação do Espírito Santo. Então, que a gente possa meditar nesses pontos. Irmão Ricardo. Amém. Só complementar aí, os irmãos colocaram bastantes passagens. É interessante esse paralelo aí das festas que o irmão Wagner trouxe. E todas as solenidades do Senhor envolvem o tabernáculo. E o tabernáculo tem 3 ambientes. Ambiente do átrio, onde tem um altar de sacrifício, tem a bacia de bronze para lavar e trocar as suas vestes, e aí com as vestes novas você entra no lugar santo. O lugar da igreja é num lugar santo com o Santíssimo. Lembra que quando Jesus morreu, o véu rasgou? A promessa para a igreja é estar junto com Cristo, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote com os sacerdotes. Ou seja, essa promessa para a igreja requer uma entrega de sacrifício, primeiramente, lá no átrio, e depois lavar as suas vestes, trocar de vestes, colocar uma vestimenta nova para entrar devidamente no lugar santo. E o que ocorre nos dias de hoje? Muitos não conseguem lavar as suas vestes. São pessoas que ficam no círculo vicioso do sacrifício, presos no pecado. Eles sacrificam o seu novilho, não cumprem os seus votos de poder ter o conserto com o Senhor e de prosseguir na lavagem das suas vestes. Eles voltam a pecar, voltam a cometer os seus erros, ficam presos pelo engano, presos pelas doutrinas humanas, doutrinas de demônios, presos nos pecados, com os desejos carnais, e eles não saem do altar de sacrifício, não chegam na promessa de lavar as suas vestes e entrar no lugar santo, de serem acesos e realmente exercer reino e sacerdócio com o Senhor. E, muito importante, esse paralelo com o tabernáculo, juntamente com as festas bíblicas. Ainda com relação às festas, o irmão Wagner citou o sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro nos remete o quê? A Páscoa. Mas dentro da festa da Páscoa, nós precisamos celebrar essa festa sem o fermento do pecado. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5. Então, em conexão com a Páscoa, nós precisamos andar em santidade, porque aquilo que eu falei para os irmãos, de que me adianta um favor imerecido se eu não desfrutar desses benefícios. Esses benefícios da Páscoa, do Cordeiro sacrificado, só serão realidade na minha vida se eu celebrar a festa sem o fermento. Eu anotei aqui que, na lei, se fosse encontrado um fermento, algo fermentado na casa de um judeu, ele seria eliminado. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que não basta só crer no sacrifício de Jesus. É necessário celebrar essa festa sem fermento. Interessante que esse texto de Apocalipse 22 e 14, que está escrito aqui, em boa parte das Bíblias está escrito: bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só que se nós formos para a Bíblia grega, o dicionário grego, você clica lá nas palavrinhas, sabe o que significa ali? Na verdade, as palavras no grego bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos. Então, há uma íntima relação entre lavar as suas vestes e guardar os mandamentos.
Pode ver lá, quem tem a Bíblia com aplicativo grego, clica lá, você vai ver lá os significados das palavras. Guardam os seus mandamentos. É o mesmo que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque a festa da Páscoa, no dia seguinte, se fosse celebrada a festa da Páscoa, dentro da festa da Páscoa tinha a festa do sem fermento, né? Se fosse celebrada a festa dos pães ázimos, eu queria lembrar disso aí, se fosse celebrar a festa da Páscoa se com pães fermentados, de nada valeria o sacrifício, seriam eliminados da comunidade. Então, há uma íntima relação entre crer no sacrifício de Jesus e andar em santidade. Amém, meu irmão, amém. O que o irmão trouxe ali de Apocalipse 22:14, eu tinha anotado esse verso também, porque não deixa de ser uma promessa. Bem-aventurado os que fazem isso. E a promessa é a mesma, trazida ali no versículo 5. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos.